Boa tarde a todos. Essa é a nossa 71ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro há 2000 anos. Nós estamos já no capítulo 7 da segunda parte, né? O nome é Teias de Infortúnio, e o Plínio estava chateado de tudo que estava acontecendo na vida dele, decidiu ir embora para Massília, junto com a Flávia, né, que seria Marsella hoje na França, e ia abandonar a casa, a família, a esposa. E aí, quando ele estava para ir, o Saul foi lá e colocou mais um pouquinho de pimenta em tudo isso e falou: olha, se você for lá agora na sua casa, você vai descobrir que o seu irmão, o Agripa, tá junto com a sua mulher, né? Aí ele foi lá, viu que eles estavam conversando no quarto, ficou bravo, tudo, e aí o Agripa falou: não, vamos sair daqui, vamos conversar. Aí eles saíram do quarto, foram conversar. O Agripa falou que ele sempre foi apaixonado na Flávia, mas como ela tinha escolhido o irmão, ele nunca fez nada, e que ela era uma pessoa muito honesta e que ele não devia ter nenhuma desconfiança disso, né? E mostrou muita serenidade, o que o Plínio não tinha, né? E aí o Plínio ficou irritado. E no fim o Plínio saiu, né, da casa, né, porque ele já tinha falado que estava indo para Marsília, né? E aí, então Plínio retirou seu passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso para que não se fosse. Então, vamos continuar. Alguém, todavia, acompanhara a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul, que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro pelas costas, vibrando-lhe violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente, caiu de uma vez, né? Caiu completamente, numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu o liberto, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. Eu marquei essa parte aqui, né, sem que ninguém pudesse atinar, né, perceber aquilo lá. Assim, uma pessoa com certeza poderia falar sobre essa ocorrência, que é ele, né? E a gente vai ver ainda nesse capítulo, né, mais para o final, não sei se nessa nossa reunião de hoje ou se na próxima, né, as consequências disso daí, né, que ele mesmo vai lembrar disso e vai cobrar isso dele, né? Comentários? No seu quarto, porém, Flávia Lentulha se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado por ela, à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Levantou-se depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo. O peristilo é tipo uma varanda interna, né, que eles tinham. A casa era construída e dava para um jardim, um espaço interno aberto, né, e aí esse era o peristilo.
Mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou vindo do interior um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente, assim, sem aquele ritmo normal, né? A ausência de luz, aquele ruído de respiração estentorosa, ruidosa, e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio, fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe conquistara igualmente o coração, pela dedicação e pela humildade, em todos os dias daquele amargurado período de sua existência. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lísia era agora quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do palácio do Aventino deviam obediência. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe dos receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou, pensativo, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora visivelmente emocionada. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo os resultados de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar, quase estarrecida, né? Quase sem reação, né? Perplexa. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de borco, né, de barriga para baixo, descansava numa poça de sangue, que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé, para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos já havia experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofrida sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentúria, que lhe observava os mínimos gestos ansiosamente. Eu marquei essa parte porque, assim, aparentemente a Flávia Ana não tinha muita... ela era uma serva, ela tinha que se manter fazendo coisas que eram esperadas, né? Porque senão ela ia ser vendida, ia ser... acontecer outra coisa com ela. Então, ela, num certo sentido, ela tinha que se manter um pouco mais serena, mas provavelmente também era do caráter dela isso, né? E
à medida com que ela foi enfrentando os problemas da vida com essa serenidade, cada vez ela ficava mais serena, porque ela já sabia que ela conseguiria lidar com os problemas, né? Eu acho que na nossa vida a gente também tem que colocar isso, né? A gente já passou por muitos problemas, né? A gente já resolveu coisas que provavelmente no momento em que a gente se deparou com o problema, a gente achou que era grande demais para o nosso tamanho, mas a gente já resolveu problemas grandes demais, né? E, então acho que a gente também tem que começar a olhar, né, para esse lado do que a gente já fez, né? Que eu acho que isso vai ajudar a gente a manter essa serenidade, né? Acho que esse que é acho que o grande coisa que eu queria, a grande questão que eu queria enfatizar aqui quando eu marquei essa parte, né? Acho que todos nós já conseguimos grandes vitórias, né? Então, quando aparecer um problema, vamos lembrar dessas vitórias, né? Eu tenho certeza que isso vai acabar é, nos deixando mais tranquilos na hora de resolver os próximos problemas. Comentários? E a gente vai ganhando confiança, né? De que nós somos capazes, né? A gente vai adquirindo confiança de que a gente angariou uma série de ferramentas, de estratégias, né, para enfrentar as dificuldades, as provas. E eu acho que a gente também vai exercitando nossa confiança no amparo de Deus, né? Porque a gente percebe que a gente nunca está de fato desamparado e que a gente nunca está de fato sozinho, né? Eu acho que isso é uma das possibilidades. É claro, tem aqueles que, né, por mais dificuldade que enfrentam, parece que tem dificuldade a cada passo, né? Mas acho que isso é uma decisão de como a gente quer levar a nossa vida, né? Acho que tem muito a ver com a lição de abertura, assim, né? Tem a ver com como a gente conduz as nossas emoções, como a gente quer conduzir nosso mundo íntimo, né? Se a gente quer adquirir essa serenidade, né? Se a gente quer é, transformar nosso conhecimento, o conhecimento adquirido em algo positivo, ou se a gente ainda está naquela época de se revoltar, né? De sentir raiva, de sentir aquela indignação que nos mobiliza negativamente, né? Acho que tudo isso tem a ver com que propósito que nós queremos para nós, né? E eu acho que a Ana tinha muito bem claro, assim, qual era o propósito dela, né? Como pessoa, independente do que ela estivesse fazendo, né? De qual fosse o papel dela no mundo, né? No caso seria da serva de uma casa patrícia, mas acho que ela já tinha muito bem estabelecido isso de que rumo que ela queria dar para a vida dela, né? Eu acho que para nós também é isso. Acho que tem a ver com essa decisão, que eu acho que a gente tem que decidir, né? Se a gente fica se deixando levar sempre pelos acontecimentos da vida, das nossas emoções, eu acho que a gente acaba enfrentando tempos, às vezes, mais turbulentos do que outros, né? Mas acho que essa decisão na nossa mente, sabe? Eu acho que é muito importante esse exercício que a gente faz. É, eu vejo como um exercício que a gente faz, inclusive preventivamente, né? Não que a gente não seja surpreendido pelos acontecimentos da vida. Acho que a gente não deixa de sentir dor, mas a forma como a gente experiencia o sofrimento ou as angústias, isso é decisão nossa, né? E eu acho que a gente vai exercitando isso. Perfeito. Mais comentários?
Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras. Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências. Contudo, suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Mas, silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públio, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Agripa, ferido? Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia entre lágrimas. Ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram séria altercação, discussão, no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias e, como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente. Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalassem, né, que chegassem a tais extremos. E como estivessem na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse agora na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou, como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome nos escândalos sociais irremediáveis. Além disso, não me pareces muito certa em tuas lembranças, porque Plínio se despediu de manhã, seguindo viagem para Massília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana com humildade. Há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, supondo-o pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvessem encontrado a chave do enigma. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluçante. Meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre más, e mal que não se corta pela raiz, com o esclarecimento necessário, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para rebentar em lágrimas de amargura nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre agora providenciar o que seja mais urgente e oportuno. Eu marquei essa parte porque
nas nossas vidas, provavelmente a gente já escutou algumas coisas semelhantes a essa, né? Normalmente vindas de pessoas que acham que a gente tem que resolver essas questões agora no mundo material, né? Que a justiça, né, ela tem que ser feita agora, né? E eu trouxe isso daí para lembrá-los, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que fazer um exercício quase diário, né? De lembrança, né? Principalmente, né, nesses tempos que estamos vivendo, né? No nosso planeta, especialmente no nosso país, né? As coisas não acontecem e depois não tem consequências, né? Jesus falou que até o último eu esqueci agora, até o último, a gente vai ter que acertar isso ceitil por ceitil, né? Não lembrei da outra como é que era, então lembrei dessa. Todos os detalhes a gente vai ter que resgatar isso daí. Porque tudo que a gente fizer que for feito, né, o que cada pessoa fizer e que ela fizer aquilo de forma deliberada, ela vai lembrar daquilo, como a primeira marcação que eu fiz em amarelo hoje, lá do Saul, né, que ele saiu todo contente que ele tinha acertado lá o Agripa, dado um golpe no Agripa e ninguém tinha visto, né? Mas ele tinha. E um dia ele iria trazer essas emoções à tona, né? E aqui também a gente tem que ter essa tranquilidade de que as coisas não acabam nessa vida, né? E que se a pessoa fez aquilo com uma má intenção, né? Ela mesma vai querer, querer reparar aquilo. Agora, se a pessoa não fez aquilo com má intenção, ela estava aprendendo. E assim como nós, em alguns momentos da nossa vida, fazemos coisas que a gente nem tinha intenção e saiu errado, porque a gente estava aprendendo, né, as pessoas também podem estar. E a gente, talvez essas nossas atitudes que saíram errado tenham afetado alguma outra pessoa. Mas a gente não vai se cobrar disso, né? E aquela outra pessoa também pode não se cobrar disso se ela não fez com uma má intenção, ela simplesmente estava aprendendo assim como nós. Então, só para deixar isso mais, falar mais uma vez, eu já falei isso várias vezes, mas até a gente se convencer disso demora muito tempo, né? Eu mesmo preciso falar para mim constantemente isso, para eu ficar mais calmo, mais sereno, às vezes diante de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, na minha vida, né? Comentários? E é curioso aqui, né? O Públio, ele fala essas palavras porque é o que ele passou, né? Que ele passou por uma situação grave lá atrás, na época, com a Lívia, e ele não soube cortar esse mal pela raiz, né? Da intriga esqueci o nome dela, que Fúvia. a outra moça lá, a Fúvia, né? Plantou no coração dele. Né? Ele não soube cortar esse mal pela raiz e eu acho que as palavras dele é bem o que ele viveu, né? Assim, ele não conseguiu obter esse esclarecimento necessário na época, ele não aceitou, ele não soube ouvir, e a vida dele foi essa calamidade, né? De lágrimas, assim, e eu acho que isso me chama muito, assim, para as coisas que tem hora que a gente tem que saber escutar, né? Tem hora que a gente tem que saber
ponderar. É claro, assim, o que o Públio falou nesse momento, acho que assim, ele estava muito certo, né? Agora não era momento deles discutirem, porque eles tinham que socorrer o Agripa, né? Mas é curioso que às vezes por um momento que a gente não permite escutar o outro, né? Às vezes a gente perde uma oportunidade de esclarecer qualquer coisa ou de às vezes evitar uma situação, né? E o quanto é importante a gente estar atento, às vezes o outro tem a necessidade de falar, né? E a gente mal entende a nossa necessidade de escutar, né? Então acho que fico pensando nessas interações sociais que nós temos, né? Dentro da família, com os amigos, com aqueles que nos cercam, né? O quanto é importante esse momento de comunicação. A gente se preocupa muito em falar o que nós queremos falar, né? E às vezes a gente se preocupa menos de escutar aquilo que o outro quer que a gente escute, né? Às vezes o outro precisa falar alguma coisa para nós e eu acho que nem sempre a gente dá a exata medida do escutar, né? E eu desde sempre escutei aquela frase, né? Acho que muita gente já deve ter escrito, que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Então que o nosso exercício deveria ser mais de escuta do que de fala, né? E de fato é uma coisa que a gente dá um pouco menos importância, né? E eu acho que para mim me chamou isso, assim. Eu entendo que o que você falou da questão da tranquilidade, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que sempre ponderar para ter confiança de que as coisas vão se resolver, né? A gente tem o nosso papel na resolução dos problemas, né? Mas me chamou muito essa questão do escutar, essa ponderação que o público estava falando ali. É isso aí. Mais comentários? Retirando-se apressado, com a serva em demanda dos aposentos do rapaz, notou que o Flávia obedecia, sem discussão, às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada, sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim angustiado era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente, né, de forma emocionada, né, de forma... Ana, é muito tarde. Meu pobre Agripa já não vive. Nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento dessa natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: Os manes, ó manes! Manes aqui são os deuses os deuses que eram basicamente os antepassados deles, né, os que eles acreditavam em Roma nessa época, principalmente, né. Além de ter os deuses lá do Olimpo, tinha os deuses que ele chamava de manes, né, que eram os antepassados. Ó manes, de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma.
Todavia, aquela prece morrera-lhe no íntimo. A voz tornara-se frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada, né? Toda ferida e rebelde, sobre a força dos singultos, tipo um soluço, né, do coração, que lhe morriam latentes na soledade da imperiosa fortaleza espiritual. Ana contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas, em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Eu marquei isso daqui, né, porque às vezes a gente assim, que não tem grande poder, que não tem, né, uma fortuna, acha que essas pessoas são diferentes da gente, né? Essas pessoas são iguais, né? Elas podem muitas vezes tentar passar uma impressão de que elas são diferentes, mas elas são iguais a gente, elas vão ter as mesmas aflições, as mesmas indecisões, né, os mesmos problemas que a gente tem, né? E assim, talvez em outras vidas a gente já tenha tido uma condição de ter muito poder, muito dinheiro, né? Ser uma pessoa muito influente. A gente não sabe como que a gente lidou com isso, né? Então, agora que a gente veio aqui para ser uma pessoa mais comum, né? Sem tanta visibilidade, né? Então, não vamos ficar sonhando com isso daí, porque isso não é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas é nós enfrentarmos os problemas que a gente estamos vivendo atualmente, né? A hora que a gente começar a fazer isso com mais tranquilidade, os nossos problemas a gente vai perceber que eles vão ser resolvidos mais rapidamente por nós mesmos. Comentários? Me fez pensar nessa cultura atual, né, que a gente tem no mundo de estabelecer celebridades, né, seja de redes sociais, de mídia, de política, de qualquer coisa, né, de como às vezes nós somos necessitados de ídolos, né, é curioso como a humanidade precisa disso de tempos em tempos. Que nem a situação atual do país, a gente acha que vai vir um salvador para tirar nosso país da miséria, tirar dessa situação, né? E não é isso, né? Acho que esse entendimento do que você falou, né, Paulo, de que somos todos iguais, né? Que padecemos dos mesmos desafios, dos mesmos conflitos, né, das mesmas dificuldades. Acho que isso é muito importante, até para a gente entender de como a gente resolve as questões como sociedade, né? Não é uma pessoa salvadora da pátria que vai tirar nosso país ou nosso planeta dessa situação, né? Somos nós mesmos com as nossas próprias capacidades e habilidades de resolver problemas, né? E cada um fazendo, cumprindo o seu papel da melhor forma possível, né? A gente não deveria ficar tão deslumbrado com essas pessoas que a gente acaba colocando num pedestal de celebridade ou de pessoas diferenciadas. Não que a gente não possa admirar atitudes, né? Mas acho que o que a gente não pode é idolatrar pessoas.
Mais comentários? Públio Lentulus, aos seus olhos, era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro, que não podia vibrar senão com as loucas vaidades mundanas. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. Seus olhos sempre altivos, assim, meio com aquela soberba, né, de seus olhos sempre altivos, caíam lágrimas ardentes, que rolavam, silenciosas e tristes, sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus despojos, né, o seu corpo morto, né, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio: Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que nos ampare do céu, confortando-nos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo, no labirinto das dúvidas tenebrosas, cotejando, comparando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito. A qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele, que decidira tantos processos difíceis na sua vida, ele que era senador e não perdia também ensejo, né, a oportunidade de participar dos esforços da edilidade romana, dessas decisões, né, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos seus filhos muito amados. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras e carinhosas da serva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida, ou para morrer heroicamente como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, num gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais observara em qualquer circunstância da vida doméstica, disse: Ana, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a minha vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado, né, apertado, né, triste, diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Eu marquei essa parte, né? Porque assim, agora há pouco eu falei, né, que a gente precisa falar diariamente, né, ou frequentemente para a gente que a justiça, que haverá justiça para as coisas, né? E aqui está uma prova disso, né?
Por que que ele estava se sentindo assim com o coração tão apertado? Porque ele estava vendo que para aquela situação não haveria justiça, né? Porque ele está achando que a justiça é só naquele momento, né? E aí, então, essas coisas, né, quando a gente acha que tudo vai acabar aqui, né, nessa nossa vida, e que se a gente não conseguir justiça nessa vida, as coisas ficarão sem justiça, né, a gente fica muito mais angustiado com todos os problemas que acontecem na nossa vida. Quando a gente conseguir colocar na nossa cabeça, né, que há continuidade, né, que essa é só uma página do livro que a gente está escrevendo, né, da nossa vida, né, essa é só uma pagininha, então se não tiver justiça nessa página, pode ter na próxima ou no próximo capítulo, a gente não sabe, né, como que as coisas vão ser, né, mas a hora que a gente entender isso e viver, né, segundo essas expectativas, a gente vai ter muito menos ansiedade, muito menos desilusões, e vai tratar as coisas com mais seriedade, serenidade, com mais tranquilidade, né, com mais, agindo de uma forma diferente, né? Comentários? E eu acho que nos faz até questionar sobre o que é esse senso de justiça que ainda nós temos tão pouco entendimento, né? Aquela frase que tá na página anterior, Paulo, me chamou a atenção. Ó, peraí, cadê? Ó, depois lá que tem a marcação do numeral ali de edilidade, que fala assim: senti agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa. Né? E é isso, né? Porque o Públio, ele tinha esse papel, né? Como senador, de exercer a justiça romana, né? Na sociedade. E ali ele estava tendo justamente uma noção, assim, uma percepção meio agridoce do que seria fazer isso dentro do seu próprio lar, né? E que muitas vezes a gente tem essa necessidade ou essa sede de justiça e que a gente tão pouco entende o que é essa justiça, né? Que é isso que você estava falando, né, Paulo? As coisas não se findam por aqui, né, nessa vida. E as coisas, esse senso de justiça que às vezes a gente almeja, não é esse entendimento que a gente ainda tem, né? Porque às vezes se a pessoa comete um ato que para nós parece injusto, né? Às vezes o outro não tem o entendimento, às vezes o outro ainda está num processo de aprendizado, né? E que as coisas são diferentes quando a pessoa tem o entendimento do que pratica e tem a intenção do que pratica, né? Mas que no final das contas esse somatório de coisas, quem vai determinar não somos nós, né? A própria consciência humana há de julgar cada um, né? Somos nós com as nossas próprias consciências, aquilo que você falou lá do começo, que uma pessoa sabia, o Saul, né? E é a consciência dele que vai julgar, né? Às vezes a gente tem ainda esse senso, essa necessidade de justiça, que as coisas aconteçam, a gente carrega ainda dentro de nós essa necessidade de ver aquele que a gente considera errado sendo punido, sendo castigado, né? A gente ainda tem isso dentro de nós, né? Mas a gente ainda, assim como a gente ainda não compreende o que é necessariamente o amor, o que é a misericórdia, a gente também tem uma compreensão ainda um pouco empobrecida do que é a justiça, né? Por isso que eu acho que, para mim, assim, por mais que às vezes a gente
que eu me sinto indignada por alguma situação e tal, o que eu tento fazer é justamente trazer essa indignação para um ponto de equilíbrio, porque não cabe a nós, né? Não cabe a mim julgar. É curioso que, assim, meu pai sempre quis que eu fizesse direito, né? Era o sonho da vida dele que eu fizesse direito. Eu acabei tomando um rumo diferente, mas depois de negociar com ele, né? E o negociar com ele é que eu tinha que prestar direito, e eu tinha que passar em direito. Porque se eu não gostasse do que eu fosse fazer, do que eu tinha escolhido, então ele me dava uma chance de eu escolher uma coisa diferente. E se eu não gostasse dessa coisa diferente que eu escolhi, então eu ia tentar o direito, como ele queria, né? E eu sabia que eu não queria direito porque eu tinha justamente esse receio, né? Porque acho que na medida, eu não sei se eu não tinha esse entendimento exatamente do que era o direito, mas eu sabia que no direito um caminho é você ir para a magistratura, né? E um receio que eu sempre tive é que como é que a gente, com uma visão tão parcial das coisas, como é que a gente poderia ser capaz de exercer justiça, né? Porque é isso, às vezes a gente imagina que a gente está exercendo justiça para nós ou para os outros, e na verdade a gente está destroçando uma família, uma casa, né? Que é o que ele coloca ali no final dessa frase. Ele fala assim, na perspectiva da destruição de toda a aventura de seus filhos muito amados, né? Porque às vezes é isso, a justiça tem esse resultado que a gente não consegue perceber, né? Por mais que o outro possa ser de fato culpado, entre aspas, né? Ele tem esse efeito de destruição na vida de uma família, na vida de uma pessoa, na vida, né, do entorno, né? Então eu acho que esse senso de justiça aí que o Públio sentiu ali naquele momento, com certeza é um ponto de mudança assim para ele, né? Porque ele passou a sentir o que isso poderia vir a ser na casa dele, né? E eu acho que às vezes a gente passa por lições assim duras, né? Como disse lá na lição de abertura, né? Que a Terra é escola e é oficina, né? E às vezes é uma lição difícil que a gente tem a aprender, mas que a gente passa por esse momento de aprendizado, né? Isso aí. Mais comentários? Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz. Porém o velho patrício continuava. Em toda a minha existência tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas, relativos à justiça do mundo, mas, de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Então ele já estava começando a perceber que a gente, todos os nossos atos, os atos de todas as pessoas, né, terão a justiça, né, porque à medida com que a gente toma atitudes, a gente acaba se sintonizando com algumas coisas, né? E essa própria sintonia, né, faz que se a gente não tem atitudes tão elevadas, a gente vai se sintonizar com pessoas que têm atitudes como a nossa, não tão elevadas. E
A gente convivendo com essas pessoas, a gente vai começar a perceber, né, que as nossas atitudes não são tão boas, né? Porque a gente vai olhar a atitude daquele nosso irmão que está fazendo coisas parecidas com o que a gente faz. E agora, se a gente tiver atitudes mais elevadas, a gente vai conviver com pessoas que também têm atitudes mais elevadas. Pela própria, é como se fosse uma atração magnética, né? Igual, como se fosse um ímã, né? E aí a gente vai viver num mundo, né, em que as pessoas se colaboram mais com as outras e assim as coisas vão. Então a gente já vai começar a experimentar, né, as consequências das nossas próprias atitudes aqui, né? Comentários? Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, a caminho de uma sensibilidade, para mim, até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças, né? Quando eu li essa frase, eu lembrei da avó Marta, né? Ela, na década de 70, né, não é hoje, ela com 62 anos, se eu não me engano, fundou o Noel, né? E na década de 70, uma pessoa com 60 anos era muito velha, né? E ela fundou o Noel e trabalhou por 35 anos lá no Noel. Então, se a gente se acha velho, a gente é velho, né? Não importa a idade que a gente tenha. Se a gente se acha com disposição de fazer as coisas que a gente precisa, a gente vai se sentir com disposição de fazer as coisas que a gente precisa realmente, né? Então, essa questão de ser novo, ser velho, a gente tem que lembrar que o nosso espírito é eterno, né? E tudo que a gente fizer, tudo que a gente... eu não consigo ajudar tanto. Então, senta e estuda. Então, senta e estuda, porque você vai estar ajudando, se preparando para que na próxima vez que você vier, você esteja mais preparado para ajudar mais. Se o corpo dessa vez agora já não está te permitindo que você faça tantas coisas, né? Então, se você sentar e estudar, com certeza você vai se preparar para as próximas vidas. Comentários? Paulo, mas eu acho que a velhice está na cabeça da gente, sabe? Lógico que Concordo. tem outros, tem. Mas eu não sei não, porque se você conhecer o meu marido, você sabe quantos anos eu tenho, Pedro? Pedro, ó, meu Pedro é meu filho. Paulo, sabe quantos anos eu tenho? Não. Não tenho ideia. Você acha que nunca me viu pessoalmente, viu, né? Eu vi acho que no primeiro dia de aula, lá há um ano atrás, mas eu sou meio ruim de guardar. Não, mas tudo bem. Se você me vê, eu tenho 65 anos. A minha cabeça é de 15. Olha, vê as coisas que eu falo aqui no grupo. Eu não sei se ninguém imagina que eu tenho essa idade. Porque, sabe, o meu comportamento não é de 65 anos, mas nem aqui nem na China. Eu sou cheia de tatuagem. Eu pinto a minha unha uma de cada cor. Eu uso tênis um de cada cor no pé. Sabe? Então eu tenho assim, sou velha. E todo mundo fala, nossa, 65 anos é velha. A minha cabeça é aquilo que eu falei, de 15. O meu marido tem 81. Se eu olhar para ele, ele faz coisa que rapaz de 30 anos, que é o nosso filho que tem, não faz. Sabe? Então eu acho que está muito na maneira de você ver a vida, na maneira de você enxergar na tua cabeça, que nem diz o meu marido. Eu falo, meu marido, você está velhinha. Ele fala, velhinha, teus passados. Ele trabalha, ele acorda às 6 horas da manhã, trabalha até 10, 11 horas da noite. Sabe? Ele corre 12 quilômetros por fim de semana. Só não vai durante a semana porque não dá, porque ele trabalha. Então, eu acho que assim, a mãe dele tinha 95 anos, ela pediu para ele uma enxada, porque ela gastou uma enxada.
Ela morava sozinha, cozinhava, lavava, passava, morreu de velhice. Então, eu acho que assim, a idade é relativa. É lógico que o corpo vai dizendo algumas coisas, mas eu acho que se você tiver uma criança, que eu falo assim, a gente tem um lado criança dentro da gente, do mesmo jeito que a gente tem um lado masculino e feminino. Então, quando você deixa a criança florir, você não envelhece. É assim que eu penso. Não, acho que é isso aí. E a gente tem que fazer as coisas com essa motivação que a gente tinha quando era mais novo. E esse é só o nosso corpo, a gente não vai morrer, né? Angélica? Eu acho que isso vale não só para a idade cronológica, né, para a questão da velhice ou mocidade, mas acho que isso vale também para o nosso temperamento, se a gente é mais, se a gente tem esse padrão mais depressivo ou esperançoso, ou se a gente é mais derrotista, ou se a gente é mais confiante na vida, né? Acho que tudo isso depende do lugar que nós nos colocamos, né? Eu sempre acho que a responsabilidade do que nós passamos emocionalmente, intelectualmente, tem a ver ao local onde nós nos colocamos. Então, nos momentos que de repente eu me sinto um pouco mais triste, eu sei, assim, eu paro e penso assim, não, é porque eu quero estar num momento agora curtindo um pouco minha tristeza, né? Porque acho que tudo é importante, né? Óbvio que a tristeza também é importante para a gente entender as nuances, né, dos sentimentos e tal, né? Não é ser poliana e achar que tudo é sempre cor-de-rosa, bonito, belo, não é isso, né? Mas acho que a gente tem que entender esses lugares, né, que existem dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, da nossa mente, entender que são locais que a gente nos coloca ali e que aquilo tem que ser um momento, né? Porque senão você entra numa depressão profunda, senão você entra numa revolta profunda, num descontentamento profundo, né? E eu acho que até inclusive a juventude e a velhice também são locais que a gente nos coloca, né? Porque até isso acho que é importante para a gente de vez em quando vivenciar esses locais, para a gente poder entender onde o outro se colocou também, né? Porque acho que a gente só consegue exercer a empatia quando a gente entende um pouco o que é aquele lugar que a pessoa se coloca, né? E a gente só consegue mostrar para ela que tem um local que pode ser diferente também, né? Que não existe só aquele lugar onde ela se colocou mentalmente, emocionalmente, né? Eu acho importante a gente perceber isso de forma muito consciente, muito clara, né? Para mim é isso. Obrigado. Mais comentários? Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E, já que te referes ao Mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como poderia ele, num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração quanto à culpabilidade de um filho muito amado? Senhor, respondeu Ana com humildade, fundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto. Muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar, para não sermos também julgados.
O Senhor se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos uma maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito o seu doloroso pretérito. Mas aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Os que não julgam perdoam e esquecem, e se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar ao mal que se nos atira no caminho. Ana, porém, não perdeu o ensejo, a oportunidade de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho, dente por dente. Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando, na sua doutrina de amor e caridade, não perdoássemos uma só vez, mas 70 vezes 7. Públio Lentulus admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada, dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar nunca fizera em suas porfiadas, em suas grandes, em suas que aparecem várias vezes, lutas no mundo, nunca o fizera em suas porfiadas lutas no mundo. Sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam para os de sua classe traição e covardia. Então aqui eu vou falar sobre as duas partes em amarelo, que eu marquei de uma forma conjunta, porque são duas visões da mesma coisa, Eles estão olhando para a mesma moeda, eu acredito, e aí, de um lado, a gente falando, olha, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, aquilo vai ficar, você vai ficar remoendo aquilo lá. E essas pessoas que erram, são as que mais necessitam, Por isso que Jesus falava lá que ele veio para aquelas pessoas que eram mais infelizes. Por quê? Porque são elas que precisavam mais dele, Quem precisa de médico, o exemplo que ele deu, são os doentes, Quem precisa do perdão? Aqueles que mais erram, E o outro lado, olha esse perdão, como um sinal de fraqueza, Só que a hora que a gente começa a perceber isso, a gente vê que esse perdão, nos liberta, porque a hora que a gente não fica preso naquele dia, como o André de Gioras ficou, como o Saul estava, como o próprio Públio estava, e agora que ele estava começando a perceber que o fato dele dar o perdão não significava covardia, mas significava mais coragem, Então, esse é o ponto, que eu queria abordar com vocês. Comentários? Eu acho que talvez essa questão a dificuldade do perdão tenha a ver também com esse nosso
passado, né, talvez não tão distante, de belicosidade, de querer ser sempre vencedor, né, de estar com a razão, e a gente às vezes tem dificuldade de superar isso, né. Pode não ser o que vive hoje no nosso coração conscientemente, mas eu acho que tem a ver com esse nosso passado, sei lá o quão distante, né, que a gente vivenciava isso, né, e hoje em dia, acho que a questão do perdão, muitas vezes, as pessoas questionam isso hoje em dia. Não estou te escutando, Angélica. Não está me escutando? Tá baixo. Está bem baixo, não estou escutando. Então, eu estava falando que acho que talvez essa atitude, né, nossa, assim, num ponto tem a ver com o passado nosso de querer ser vencedor, de belicosidade, né, e que, sei lá, em que ponto que isso reside dentro do nosso inconsciente, né, mas que hoje em dia a gente vê essa questão do perdão, às vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar, talvez não por questão de traição ou covardia, como se via tão claramente antigamente, mas mais como, porque então você é conformista, porque você é tolerante demais com as coisas erradas, né? E acho que a dificuldade que as pessoas têm é de entender, né, esses mecanismos da vida e o que significa essa mensagem de Jesus, como você falou, né, Paulo, de que aqueles que mais precisam do perdão são aqueles que mais erram, e da gente se colocar nessa posição, né, porque o quanto nós já erramos, né, e o quanto de indulgência nós mesmos precisamos e já precisamos lá no passado, né, onde nós cometíamos erros muito mais atrozes, né, do que de repente cometemos hoje, né, e que se a gente teve a oportunidade de evoluir, né, todo mundo também tem oportunidade de recomeçar, de errar e ser aceito, né, acho que é esse mecanismo da vida que a gente tem que começar a compreender e não só compreender, mas agir com atitude, né, porque perdoar não é esquecer, né? Mas perdoar é esse ato maior, como diz você, que nos liberta, né? E que permite ao outro também ser livre, né? Porque permite ao outro a oportunidade de fazer diferente, né? É um ato de indulgência, assim, que todos nós precisamos, porque todos nós erramos, né? Como a gente viu lá, o Saul pode não ter errado em público, né? Mas a consciência nos diz quando nós erramos, né? E ainda que ninguém nos veja cometendo atos errados, né? A nossa consciência nos diz, né? Então, até desse auto perdão nós somos necessitados, né? Até essa indulgência para conosco nós somos necessitados. Então, se nós temos necessidade disso, certamente todos os outros também o têm, né? E é um exercício, né? Um exercício de todos os dias, porque pode não fazer, às vezes, diretamente para nós, né? Tem aqueles que falam assim, não, quando faz comigo eu tô tranquila, mas se faz pro meu filho, se faz pra minha mãe, se faz pra não sei o que, eu não perdoo, né? A gente às vezes tem essa sensação, e eu acho que tem a ver com a gente entender aí um pouquinho, ver, escolher justamente em que lugar a gente quer se colocar, né? Nesse local de liberto dessas emoções, né? Ou de aprisionamento. Perfeito. Mais comentários?